Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Muito bom dia, diletos ouvintes que nos acompanham através de nosso canal. Seja muito bem-vindo. Iniciemos o nosso momento invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados irmãos e irmãs, segunda-feira da quinta semana da Quaresma, hoje, dia 22. Hoje, de modo diferente, eu estou apenas transmitindo a meditação do Evangelho de um modo breve e sem a leitura proclamada, até para que tenhamos mais espaço para comentar a palavra de Deus. O celular tem ficado muito cheio, então nós tivemos que reduzir, mas você pode acompanhar aí abaixo depois a leitura que eu deixo postada e a gente aproveita para escutar um pouco mais a meditação. A leitura você já tem em mãos, hoje tem muitos mecanismos acessíveis a nós, inclusive aqui no nosso canal eu deixo aí postado, tá bom? Então, agradeço a você que tem nos dado aí um retorno, enviado sua mensagem, seu comentário, que tem compartilhado com outras pessoas. Que bom que a gente possa alcançar mais corações. Inclusive estamos precisando chegar a 1000 inscritos. Falta praticamente 400 e poucas pessoas. Se você enviar para mais pessoas, outros se inscreverem, nós chegaremos lá. Queremos, com este trabalho de evangelização, fazer tudo para a maior glória de Deus, para que a mensagem do Evangelho chegue a mais pessoas. Então hoje o Evangelho narrado por São João, evangelista, no capítulo 8, do versículo 1 a 11. Os judeus, a mulher pecadora e Jesus. A cena traz à tona uma mulher que foi surpreendida em adultério e julgada pelos entendidos na lei de Deus como pecadora. Vejam que eles agiram sem misericórdia e sem compaixão. Uma lei usada para ser aplicada sem avaliar os fatos. Para os escribas e fariseus, somos sabedores que era uma oportunidade para testar a fidelidade de Jesus. As exigências da lei queriam prová-lo. Naquela ocasião, Jesus lança uma pergunta. Está em João 8:7. Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. Quem seria, amados irmãos e irmãs, o corajoso de dizer que não tinha pecado? É como se Jesus estivesse tirando a tampa da sua consciência de cada um deles, porque Deus conhece os corações, sabe da nossa história, de cabo a rabo, como se diz. Não adianta querer ser bom, ser justos diante de Deus, cumprindo a lei, mas não agindo com misericórdia, sendo pessoas fingidas e hipócritas. Vale dizer que ali existia um homem que não tinha pecado, o único que poderia fazer isso, Jesus, o qual agiu com misericórdia, tomou sobre si os nossos pecados, advertindo que a mulher não cometesse o pecado novamente. E assim ela foi redimida, salva, perdoada. Lá em Romanos 3, no versículo 23, fazendo alusão a esta passagem, embora mais para frente do Evangelho,
nos diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. De fato, todos nós somos pecadores e não cabe a nós julgarmos ninguém. Não podemos desprezar, desconsiderar as pessoas, ter preconceito. E talvez você diga para você mesmo, mas isso acontece demais, padre. Quantas pessoas julgam os outros? Pois é. E Jesus já advertiu certa vez: com a mesma medida que nós julgarmos os outros, nós também seremos julgados. A palavra de Jesus, amados irmãos e irmãs, é portadora da graça que nasce do seu sacrifício na cruz. Ontem, celebrando o quinto domingo, considerado o primeiro domingo da paixão, nos relata o caminho de Jesus rumo ao Calvário, à cruz. E para aqueles que quiserem ganhar a vida, deve segui-lo, seguir suas pegadas. Voltando ao Evangelho, os mais velhos começaram a sair, certamente incomodados, não pelo que Jesus escrevia no chão, mas pelo silêncio profundo e misterioso. Quem de vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. João 8,7. Ao comentar o Evangelho de João, Santo Agostinho observa que, respondendo, o Senhor respeita a lei e não abandona a sua mansidão. Depois, acrescenta que com estas suas palavras obriga os acusadores a entrarem em si mesmos e, refletindo sobre si próprios, a descobrirem-se também eles pecadores. Por isso, atingidos por estas palavras, como por uma flecha tão grande como uma trave, um por um foram-se embora. Portanto, um após outro, os acusadores que queriam provocar Jesus vão-se embora, a começar pelos mais velhos até os últimos. Quando todos se foram, Jesus permanece a sós com a mulher. O comentário de Santo Agostinho é conciso e eficaz. Só permanecem as duas, a miserável e a misericórdia. Muito bem, este Evangelho toca na raiz de muito de nossos costumes. Somos chamados, na verdade, a morrer pelos outros, como Jesus ensinou, e não a matar ou condenar os outros. Nossa vida ela deve ser uma entrega diária, a fim de que outros tenham vida. E isto vai se dar pelo sacrifício de Cristo. O grande problema é que hoje em dia ninguém quer dar a vida pelo outro. Parece que estamos esquecendo o ensinamento de Jesus como simplesmente uma história do passado. E essa história, na verdade, se atualiza no sacrifício de nosso Senhor. Nós, como sacerdotes, você, como casado, os celibatários, os cristãos batizados, somos chamados a doar a nossa vida, a nos sacrificar. Quantos hoje querem chutar o balde porque não suportam mais a cruz? É na cruz, é na doação, é na entrega que nós encontramos esse sentido. Na cruz com Cristo. Por isso que Jesus nos faz este convite. Quer me conhecer? Quer ser meu discípulo? Diz que me ama? Pois me siga. Esta é a proposta de Jesus. Desde ontem ouvimos falar sobre isso no Evangelho.
Portanto, irmãos e irmãs, a proposta de Jesus é a proposta da vida. Não podemos celebrar a Páscoa sem passar pela cruz. Santo Agostinho comenta ainda: o Senhor condena o pecado, não o pecador. Com efeito, se tivesse tolerado o pecado, teria dito: nem eu te condeno. Vai e vive como quiseres. Por maiores que sejam os teus pecados, eu libertar-te-ei de toda a pena e de todo o sofrimento. Todavia, ele não disse isto, mas disse: vai, e de agora em diante não peques mais. Jesus sabe o que está no coração de cada homem. Deseja condenar o pecado, mas salvar o pecador, desmascarar a hipocrisia. Na caminhada rumo à Páscoa, neste tempo da Quaresma, façamos um bom exame de consciência. E quando falamos em Quaresma, falamos em conversão, penitência e mudança de vida. É também falar de vida, morte e ressurreição. Realidades interligadas, que são experimentadas nas mais diferentes etapas de nossa vida. Assim sendo, amados irmãos e irmãs, olhemo-nos com o olhar com que Deus nos vê. E então sentiremos sim a necessidade de correr a Jesus, mas para pedir o perdão para nós e não a condenação para os outros. Que a exemplo de Jesus, saibamos morrer para os nossos pecados, para que então possamos renascer para uma vida nova em Cristo. Na certeza de que o caminho penitencial dessa Quaresma que estamos vivenciando, mesmo com a pandemia, realmente prepare os nossos corações para que possamos acolher o novo que é Cristo. E invocamos Nossa Senhora, que ela nos ajude, preservada de qualquer culpa, mediadora de graça, para cada pecador arrependido. E eu invoco sobre você as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma santa segunda-feira, lembremos de rezar pelas almas do purgatório. Que a sua segunda-feira seja muito abençoada, a sua vida e de toda a sua família. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria!